Olá, ouvintes da Rádio Mundial. Que carinho, como eu sempre digo, estar aqui com vocês, né? Eu sou Anderson de Logoedé, iniciado em Queto. Comecei a minha vida espiritual muito cedo, muito jovem, e fui iniciado por gente muito séria, por gente muito velha na religião, muito antiga, né? Porque os velhos guardavam muitos fundamentos e grandes fundamentos. Professora Genô Miranda Rocha, que na verdade um ícone na religião, já não está mais entre nós, está no Orum, mas ele foi quem realmente foi o jogo dele, o oráculo dele, que colocou as mães de santo, as Ialorixás, na Bahia. Então eu sempre me apresento dessa forma, porque a gente, para conhecer a pessoa, a gente tem que conhecer a origem dela, né? A origem no santo, de onde você é. Então eu era do Opoafonjá, hoje eu estou com Marinete, Ialorixá Marinete de Xangô, que é do Engenho Velho, e continuo aí com todos os fundamentos, com todos os segredos, com todos os aos, né, que eu aprendi. Os fundamentos estão guardados comigo. Eu queria dizer a vocês que eu vou estar atendendo daqui a pouquinho. Se vocês quiserem ligar para a Rádio Mundial, liguem para cá. Uma pergunta, se vocês quiserem fazer, específica, e eu vou perguntar ao oráculo. Quem vai responder para vocês não sou eu, é o Jogo de Búzios, né? É que vai estar falando com você. O telefone é 0 operadora 11 3171 0221. 0 operadora 11 3262 4490. Eu vou fazer agora a introdução do nosso programa, conversar, bater um papinho com vocês, né? Que é importante que a gente também fale um pouquinho de fé. Porque a gente tem a importância da gente estar aqui, de falando de axé, do sagrado, chegar até você, tocar teu coração, dizer para você que ainda dá tempo de você se resolver com a vida, se resolver com tudo aí perto de você, que às vezes... Muitas e muitas vezes a gente se sente enfraquecido, né? Então eu vou fazer aqui uma passagem bíblica e a gente vai começar o nosso programa aí de hoje. Querido Deus, graças te dou por me ouvir, me guardar, por me fazer tudo para me ver sorrir. Salmo 64. E eu queria dizer para vocês assim, quando repetidamente você não prospera, quando repetidamente você não consegue ser feliz, quando repetidamente você perde o seu encanto, você perde muito na vida, por você, às vezes, acreditar, ter propósitos e não conseguir chegar até onde você precisa chegar ou até onde você tem vontade, né, os seus desejos. Então, muitas vezes, passa ano, entra ano, a pessoa diz assim, mas meu Deus, nada acontece comigo, eu queria tanto uma mudança na minha vida, eu queria tanto, sabe, uma transformação. A gente sempre pede isso, né? A gente muitas vezes, a gente culpa a vida. A gente diz assim, nossa, mas a minha vida é um horror, nossa, mas a minha vida não anda, a minha vida não caminha, as coisas não acontecem comigo. Mas eu quero dizer para vocês, a culpa não é da vida, né? Precisamos entender os sinais, precisamos entender a espiritualidade. A vida às vezes pode estar te mostrando, né, e te apontando que algo está errado. Alguma coisa está acontecendo de errado com você. Então os sábios são aqueles que entendem. E sábios são aqueles que procuram entender a espiritualidade, que buscam entender. Porque quanto mais rápido você for buscar, quanto mais rápido você sentir dentro de você a espiritualidade, mais rápido você vai chegar nos seus propósitos, com equilíbrio, com estado de espírito, né? Porque como eu digo aqui, sempre disse para vocês, prosperidade é estado de espírito, saúde é estado de espírito, né? A gente tem que estar bem. A vida, gente, é colorida. A vida tem a sua cor. A vida tem encanto. Nós é que somos culpados de viver as contradições. Nós perdemos a cor. Nós perdemos o encanto pelas coisas. Então a gente precisa entender que muitas vezes a anemia, o desânimo, a tristeza não faz parte da vida. Isso não é da vida. Isso é uma coisa nossa, da nossa energia. E quando a gente busca ferramenta para que a gente possa ficar bem, para que a gente possa
a tá aí com equilíbrio, né? Trazendo, cutucando, acordando essas energias dentro de nós, um encanto para relacionamento, porque tem gente que fala assim: nossa, eu busco um grande amor tem tanto tempo, já não acredito mais no amor, já não acredito mais na alegria, na felicidade. Fica vivendo muitas vezes do passado, daquele momentozinho que você teve ali de alegria, de glória, você acha que aquilo ali foi o suficiente, aquele conta-gota, né? Aquele momento de prazer que você teve, você vive daquilo. E a gente precisa da renovação, a gente precisa da transformação, né? Então a gente diz o tempo todo, a gente não. A espiritualidade diz o tempo todo isso. Ela mostra o tempo todo o caminho, né? E a gente precisa aprender as lições da vida, porque são repetidas várias vezes, né? Até que a gente aprenda. Muitas coisas são repetidas, a gente vive repetindo os mesmos erros, a gente vive às vezes repetindo os mesmos sonhos, os mesmos desejos, a gente vive errando muitas vezes, mas a gente quer acertar e muitas vezes a gente não tem força, a gente tem que procurar ajuda, saber o que está acontecendo, saber que a gente não anda só, a gente não caminha só nessa vida. Gente, aqui é uma passagem, nós estamos passando por essa vida e é como disse no programa anterior, aqui a gente nasce sem nada e a gente morre e não leva nada. E no meio disso tudo a gente fica brigando o tempo todo, por muitas coisas, por muitas situações, pela prosperidade, pelo encanto, pelos relacionamentos, pela vida. E a gente precisa entender que a gente não consegue sozinho. A gente não consegue fazer nada sozinho. A gente precisa de ferramentas sim, a gente precisa da natureza que possa nos ajudar, a gente precisa entender o nosso código espiritual, né? Porque a gente nasce, é como se fosse um códigozinho de barra. A gente precisa entender a nossa ancestralidade, nós precisamos entender o nosso DNA ancestral, o nosso DNA espiritual, para que a gente possa utilizar a ferramenta e acordar a energia da prosperidade, da alegria, no estado de espírito, porque às vezes a riqueza não é estado de espírito. Se você pensa que só o dinheiro é estado de espírito, não. Você precisa ter esse estado de espírito, sim, mas muitas vezes o que vai lhe trazer a riqueza é a sua alegria, é a sua felicidade, porque nada adianta o dinheiro e a tristeza junto. Não adianta você acordar de manhã cedo e não ter vontade de viver. Não adianta você viver só os desgostos que a vida te impõe. E eu conheço pessoas que estão dentro da religião, né? Dentro da Umbanda, dentro do catecismo, dentro do candomblé, mas muitas vezes não conseguem entender muita coisa, não conseguem entender sua própria energia, não conseguem entender aquilo que carrega, aquilo que traz. E às vezes a gente começa a entrar nas questões e o que a gente busca o tempo todo são as respostas. Porque nós não somos donos de nada. Nós precisamos, aqui tudo é emprestado nessa vida. Nós precisamos ter o merecimento, nós precisamos ter a bênção e a graça de estar bem resolvido com a espiritualidade para que a gente possa se realizar, para que a gente possa caminhar firme, olhando para frente, olhando para trás e deixando só realmente coisas boas. Porque a gente planta e a gente vai colher. Não adianta a gente pedir aos deuses e não ter merecimento. A gente precisa ter também um merecimento. A gente precisa olhar para dentro de nós e saber quem somos nós, o que nós viemos fazer aqui, para onde eu estou caminhando, você sabe? Nesse momento, você sabe para onde você está indo? Né? Como é que está a tua vida nesse momento? Você já parou para pensar? Às vezes um oráculo, por isso que eu digo, quando você vai buscar a voz do orixá, você vai buscar uma placenta, você apura uma placenta, você descobre a origem daquela pessoa, você vê a ancestralidade, você vê o orixá, o que está dizendo, você vê o que está faltando. Às vezes você vê o Ibô, que é o Exu, ele pode estar dizendo para onde você está indo, se você está indo no caminho correto. Porque tem muitas pessoas que gostam de fechar os olhos e caminhar. E só acordam quando estão no barulho, quando estão na confusão, ou muitas vezes quando estão no buraco. E a gente não pode ajudar, porque a gente não consegue apertar um botão e fazer milagres. A gente não trabalha com esse tipo a fé tem uma dinâmica, a espiritualidade tem uma dinâmica, a espiritualidade tem a sua resposta no seu tempo, né?
Então não é a gente atravessar o negócio, a gente não consegue atravessar as coisas, a gente não consegue passar por cima dos deuses, da espiritualidade, do merecimento, daquilo que da nossa própria energia, da energia da cabeça, como eu sempre digo aqui. Então, é importante acordar essa energia, buscar a voz do Ibo, né? Buscar o que está acontecendo com você, saber o que nesse momento, porque tem pessoas assim, eu já disse várias vezes aqui e repito para vocês, porque eu tenho prova e testemunha disso, desses anos todos, né? Nesse meu trabalho, de pessoas que chegam na minha mesa para jogar, às vezes eu faço um movimento pequeno com a vida da pessoa, ensino ela até o caminho, às vezes eu nem mexo, eu só passo, só de olhar o oráculo, de olhar o jogo, eu ensino o caminho para ela e ela começa a prosperar, ela começa a ter equilíbrio, ela começa a conquistar espaço, ou conquistar caminhos que ela até então não sabia que estava tão próximo. Né? Porque a cegueira espiritual ela é muito grande, a confusão na nossa cabeça quando a gente está no negativo ou quando a gente está com problema é muito grande. A gente tem que descobrir as coisas, a gente tem que começar a olhar com os olhos espirituais, né? A gente tem que descobrir a nossa identidade espiritual. Essa é a nossa missão na Terra, porque quando a gente vence a nós mesmos, a gente consegue vencer o invencível, porque nós somos. A situação mais difícil e complicada do ser humano é olhar para dentro de si mesmo e conhecer o seu ponto positivo, o seu ponto negativo, o seu equilíbrio, a sua natureza, para onde você está indo, né? Os seus propósitos, você falar assim, olha, esse ano, quando entrar o ano, eu quero fazer isso, eu quero realizar, eu quero encontrar um grande amor, eu quero prosperar, porque tem muitas pessoas que trabalham e não para nada na mão, não consegue dar um passo, né? Parece que tem um devorador dentro de casa, parece que o devorador toma conta. Então quando a gente tem as energias e que elas estão positivas, elas nos abençoam, elas nos ajudam, mas quando elas se tornam negativas, elas viram devoradores, porque nós mesmos, nós somos a energia que se vira contra a gente mesmo, porque a nossa identidade a gente perde, espiritual, o nosso equilíbrio a gente perde e a gente entra na confusão da cabeça. Aí vem a anemia espiritual, aí vem o desencanto pela vida. Aí a vida, eu digo para vocês, é uma dádiva divina, né? É uma dádiva viver. A gente, quando respira esse oxigênio que é sagrado, que é o sopro, né, dos deuses, é o sopro de Oxalá, a gente tem que agradecer sempre, porque o fato de você agradecer a Deus é só você dar o seu primeiro suspiro. Você só respirar, você já pode agradecer a Deus. Se você respirar nesse momento, você parar para pensar e dizer assim, se eu tenho algum motivo para agradecer a Deus, dê um respiro bem gostoso e pare para pensar e agradeça, porque você está vivo, né? Então muitas vezes a pessoa tem que buscar os caminhos. Aí tem pessoas que dizem assim, ai, mas eu queria tanto isso na minha vida. Aí entra ano, sai ano, a pessoa diz a mesma coisa, parece um CD, né? A gente fica ouvindo a mesma conversa, só que a pessoa não faz um movimento na vida dela. Ela não sabe que às vezes tem algo que está atrapalhando, tem uma muralha que está atrapalhando ela chegar aonde ela deseja chegar. E a gente precisa entender a espiritualidade. Quando a gente começa a entender, a gente passa a sentir. E é disso que a gente vive, é desse sentimento, é de descobrir que a gente tem o altar interior aceso, e nós temos um cantinho dentro de nós que quando a gente precisa voltar correndo no perigo, no socorro, na tristeza, a gente encontra isso dentro de nós. A gente encontra a certeza, a gente encontra a fé, a gente encontra o equilíbrio, a alegria, porque nós temos tudo isso dentro de nós. Nada está fora de nós, tudo está dentro de nós. Nós temos um fiozinho que a gente não consegue ver, que está ligado a Deus. Nós somos uma centelha dele, nós somos imagem e semelhança dele na terra. Nós não estamos só, a gente não está caminhando por acaso, a gente não tem os desígnios por acaso, e Deus tem um propósito na nossa vida. Mas a gente precisa entender os propósitos dos deuses. A gente precisa entender. Porque quando você passa a entender, você passa a sentir, e quando você passa a sentir, você passa a conquistar aquilo que você precisa. É isso que eu digo sempre para vocês.
E quero dizer para vocês que eu atendo no metrô República, ali na Barão de Itapetininga. Meu telefone é 0 operadora 11 9 8419 5090. Vou repetir meu telefone de novo. 0 operadora 11 9 8419 5090. E dizer para vocês que eu atendo no metrô República, na Barão de Itapetininga. Estou atendendo também em Santa Amaro, na Zona Sul. E nós estamos aí em obra. Eu estou indo aí, estou dando já um toque para vocês. Eu estou indo para o metrô Saúde, onde eu estarei fazendo espaço lá, estarei atendendo tudo lá. Eu já não estarei atendendo em 2 locais, estarei atendendo somente no metrô Saúde, bem pertinho ali, uma quadra do metrô. Então em breve já estarei dando esse endereço. E quero agradecer sempre o carinho de vocês, porque quando as pessoas me buscam, muitas vezes as pessoas falam assim, nossa, mas tudo isso é tão distante da minha realidade. Eu fico com medo, porque eu já passei tantas situações na espiritualidade e que não me ajudou. Muitas vezes tem pessoas que têm trauma, né, das coisas. E eu digo, dê um voto de confiança a você mesmo. Porque muitas vezes às vezes você não acredita, mas quando você chega numa mesa de jogo, com certeza a mesma coisa você não vai sair. Você sai diferente. Você ouve algo que vai tocar teu coração, né? Então, para o pessoal do interior, eu atendo por WhatsApp também, sob depósito bancário, né? Minhas consultas não são caras, eu digo isso sempre para vocês, porque tem muita gente que está com problema, porque quem busca a espiritualidade está com problema. Então você tem que fazer uma coisa acessível para que ela possa entender. O nosso trabalho é missionário, o nosso trabalho é de missão. Então a gente precisa, pelo menos, se você não puder, você faz em casa, faz um movimento, faz com fé, toma um banhozinho, a gente explica como faz um banho, a gente te dá um diagnóstico, a gente te dá um remédio que vai te curar. E é isso que o povo está precisando, e é isso que muitas vezes a gente precisa, né? Então, já tem gente na linha? Alô? Alô? Pois não? Boa tarde. Boa tarde. Bem, minha pergunta seria sobre família. Certo. Qual o seu nome? Jadir. Nome completo, meu filho. Jadir Borges Teixeira. Data do nascimento. 29/12/62. O que você quer saber? Seria sobre família. Família? Exatamente. Olha, você precisa estar cuidando. Tem algumas coisas aí que às vezes a gente fala assim, olha, parece que tem alguma coisa errada com as pessoas, né? Quando a gente tenta fazer as coisas e viver em harmonia, viver bem, conseguir fazer as coisas, ter um relacionamento bom e sadio com as pessoas. Mas existem situações que a gente precisa cuidar da gente. A gente precisa se desprender. A gente precisa um pouco buscar o nosso caminho para que a gente possa se fortalecer para poder ajudar o outro. Então o que eu vejo aqui no teu jogo é que você é muito ligado a essa história, é muito ligado. Teve algumas situações que você teria que marcar comigo uma consulta presencial para poder eu estar falando com você sobre isso, mas que você se prendeu muito. Então você está precisando agora buscar o seu caminho, as suas coisas. Entendi. Se preocupar um pouquinho mais com você. Para que você depois consiga esse equilíbrio, que não vai ser agora. Isso não vai ser agora. Entendi. Essa resposta que você está precisando, você não terá ela agora. Mas tem algumas coisas que você pode fazer para você melhorar. Aí você me procura depois, ver se você consegue marcar uma consulta, a gente conversa e eu explico pra você melhor sobre isso. Tá ok. Muito obrigado. Nada. Alô? Alô? Pois não? Meu nome é Eliana, sou de Jundiaí. Eu queria fazer uma pergunta para minha filha. Qual o nome dela, completo? É Daphne Bruna Valério. Data do nascimento? 22. Data do nascimento? 22/5/91. O que você quer saber, minha filha? É sobre emprego, que ela está desempregada, faz várias entrevistas, mas não chama. Mas vai chamar sim, minha filha. Vai? Vai. Fala pra ela se acalmar um pouquinho.
ela também fica aflita. Mas pede pra ela. Eu vou pedir pra você pegar um manjericão, 3 folhinhas de arruda, alecrim, macera tudo e pede pra ela tomar esse banho. E demora pra chamar? Não demora. Já tá tudo pertinho dela. Ai, que bom. O vento já está trazendo as coisinhas dela. Pra ela ficar tranquila. Ai, que bom. Viu? Tá bom. Tá. Alô? Alô? Alô, boa tarde, pai Anderson. Boa tarde. É o Fabiano. Oi, Fabiano. Boa tarde, pai. Boa tarde. Pai, eu queria saber que tem uma colega que eu gosto muito dela na empresa e ela se afastou de mim, mas parece que o problema ficou mais sério do que já estava. Eu gostaria de saber se ela volta a falar comigo. Qual o seu nome completo? Fabiano José Rodrigues. Data do seu nascimento? 23/10/1975. Meu filho, eu vou falar uma coisa pra você. Você precisa ter calma nas coisas. Você é muito emocional. Às vezes, a gente quando é assim como você, a gente passa a sofrer. Uma coisa que é gostosa, um sentimento que é gostoso de você viver ele, passa a ser sofrimento. Você precisa ter paciência para as coisas. O que cai no seu jogo é logo Oxum. Oxum fala da sua parte emocional que tá uma bagunça. Primeiro você precisa estar bem. Porque se ela chegasse hoje pra você, você não estava preparado para ter um relacionamento com ela, não. Então, espera mais um pouco. Deixa as coisas acontecerem naturalmente. Mas ela vai me procurar, pai? Mas essa aflição que você tá te atrapalhando. Ela não vai te procurar agora. Se é isso que você quer ouvir, eu vou dizer. Eu tenho que dizer a verdade pra você. Mas não perde o caminho, você não perdeu o caminho. Você atrapalhou um pouco o negócio, por causa do seu emocional. Mas você tem que ter calma. Viu? É esse o meu conselho pra você. Alô? Alô? Pois não? Oi, pai, é Eliane da Previ. Oi, meu nome é Eliane. Eliane Paixão de Oliveira. Nascida dia 22/6/78. Quero saber meus caminhos só, pai, antes. Obrigado. Nada. Você tá com caminho, minha filha. Você tá bem. O problema seu não é nem esse. O seu problema é a tua cabeça tá muito fraca. Você fica enfraquecida por causa da cabeça. Às vezes você fica desanimada com as coisas, mais cansada. Você precisa tirar esse peso de você. Tirar esse fardo que tá nas tuas costas. Porque com fardo ninguém consegue andar. Às vezes você fica mais cansada, mais degenerada, sem energia, igual aquele balãozinho murcho. Você murcha. Então você precisa entender que você precisa se cuidar. Tomar uns banhos de descarrego. Fazer algum movimento espiritual. Viu? Alô? 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 Pois não? Gostaria de conversar com o pai Anderson. É ele que tá falando, minha filha. Seu nome completo. Silvia Inácio Pereira do Nascimento. Data do seu nascimento. 16/3/1960. Você queria saber o quê, minha filha? Sobre trabalho, porque estou desempregada, né? Vai fazer quase um ano. Eu gostaria de saber se eu vou ter alguma oportunidade até o final do ano, esse ano aqui, né? Vai, mas você tá com probleminha aí também. Você tá com probleminha espiritual, né? Tá caindo aqui uma situação com a sua cabeça e uma situação espiritual. Deixa eu te pedir uma coisa. Você compra uma erva chamada negramina. Vai lá no Mercadão da Lapa. Eu acho que é só lá que vende, que eu conheço. Eu não sei se você vai encontrar em outro lugar. A negramina é uma folha que você vai cozinhar ela, vai ferver ela, vai fazer um chá. E toma um banho, o seu banho normal de chuveiro. E depois você toma o banho da negramina do pescoço para baixo. Você precisa descarregar isso aí, porque você tá com miasma. Tem alguma coisa que tá te atrapalhando. Viu? É isso aí. Alô? Eu quero agradecer a vocês, agradecer o carinho, né? Agradecer aí, dizer pra vocês que terça-feira,
às 15 horas estarei aqui. Quinta-feira também às 14h30, né? 2h30 da tarde. Consagrado falando de axé. Motumbá, Motumbaxé.